Olá, bom dia pessoal! Hoje nós vamos iniciar a unidade 4 do livro de vocês, que tem como título Everyday Heroes. Então, essa unidade ela vai falar um pouco sobre o que nós devemos ser todos os dias. Quais são os heróis diários que devemos ser todos os dias? E tem como tema, diz o seguinte: experimente o seu melhor e mantenha-se fiel ao seu curso. Ou seja, então você vai sempre experimentar o melhor de vocês a cada dia. Então, esses heróis que eles falam, esses heróis diários, são o que você pode ser. Você sempre pode ser melhor dia após dia, ok? Então, ela vai falar um pouco sobre a história de um super-herói da vida real, certo? Eu vou ler esse trechinho aqui que está em vermelho para vocês e em seguida eu vou estar falando um pouco, fazendo uma síntese geral desse texto, mas vocês devem ler o texto para tentar entender de que se trata realmente. Então, Superman, Iron Man, Batman and Robin. We go to the movies on the weekend, eat popcorn and enjoy their fantastic adventures. These heroes school children, fight crime, battle with aliens, and save the planet on daily basis. Best of all, in the end, the good guys always win. But what happens when you leave the movie theater? Do super-heróis really exist? Então, essa aqui é uma reflexão falando um pouco sobre aqueles super-heróis que são as fantasias de filmes, ok? E no final ele pergunta: do super-heroes really exist? Então vocês acham, me respondam aí, vocês acham que realmente super-heróis existem? Então, esse texto aqui que vocês estão vendo, na página 42, onde tem essa foto aqui que vocês podem ver, essa foto, como essa, vai falar um pouco sobre um super-herói da vida real, ok? Então, eu vou falar um pouco para vocês desse texto, vou fazer uma síntese geral desse texto e vou mostrar a vocês que na vida real existe sim super-heróis, ok? Então, esse texto, ele vai mostrar que existe sim super-heróis na vida real. Ele fala sobre um homem, fala sobre esse homem aqui, que é o Christopher Reeve, que ele teve tudo na sua vida. Ele sempre batalhou e sempre conseguiu tudo na sua vida. Porém, tinha sua família, tinha saúde, tinha uma ótima profissão, foi ator e trabalhou no livro cômico. Depois de um tempo, acarretou um caminhão de desastres na sua vida. Ou seja, em uma competição, aconteceu um terrível acidente, onde ele quebrou a coluna e paralisou da cabeça para baixo. Com toda a sua fama, ele participou de cerimônias do Oscar e falou sobre seus problemas. Ele criou uma fundação para cuidar de pessoas deficientes e em 2004 ele teve um ataque cardíaco. Ele tinha apenas 52 anos. Então, hoje em dia, os filhos deles continuaram com a função de cuidar dessa fundação e sempre falam essa frase, que existem os super-heróis da vida real. Então, esse texto vai falar um pouquinho sobre um super-herói da vida real. Mostra a vida dele, mostra a vida de Christopher Reeve. Vocês sabem que foi o que fez na sua versão no filme, o Superman. Então, esse texto ele é real. Então, ele mostra aqui que devemos sempre ser super-heróis a cada dia e que super-heróis existem sim. Então, vocês perceberam que no início ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha uma vida boa, ele tinha sua família, ele tinha sua profissão, ele tinha como viver bem. Mas por um pequeno desastre, por um pequeno acidente, aconteceu tudo isso e ele foi perdendo seus movimentos até que um dia ele chegou a ter um ataque cardíaco. Então, devemos sempre pensar, sempre colocar metas na nossa vida e dizer que somos sempre super-heróis a cada dia, porque vencemos sempre a cada dia, ok?
E de acordo com esse texto, que vocês também vão ler aqui, vocês fazem o skimming, que é a leitura rápida, vocês irão responder as questões 1 e 3 da página 43, ok? De acordo com a leitura do texto. Então, as respostas, elas vêm em inglês, ok? Então, na primeira questão, vocês irão observar as imagens e responder as questões. As imagens são essas, certo? Esse homem aqui em sua cadeira de rodas e aqui o Superman, ok? Então, a letra A diz assim: Who is Christopher Reeve? Então, tá perguntando quem é Christopher Reeve. Você vai dizer de acordo com o texto, ok? Letra B. What happened to him? Então, dessa mesma forma, você vai dizer o que aconteceu com ele, observando frases do texto. E na letra C, how did it change his life? Então, como foi que aconteceu a sua mudança de vida? Então, na questão 3, vocês irão responder com T se for true ou F se for false, de acordo com cada frase. Todas essas frases são retiradas do texto, então vocês podem estar lá consultando o texto para ver se a frase é verdadeira ou falsa, ok? No vocabulário, ainda na página 43, aqui, vocês irão associar essa primeira coluna com a segunda coluna, marcando as palavras que são compostas por outras palavras. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês e vou mostrar que uma palavra, ela tem um significado, mas uma palavra composta com outra palavra, ela possui outro significado. Ou seja, as palavras separadas têm um significado. Palavras juntas compostas têm outro significado, ok? Observamos esta palavra que está aqui como exemplo também no livro de vocês. Well significa roda, porém o wheelchair é cadeira de rodas, certo? Então, palavras separadas têm um significado, palavras juntas têm um outro significado, ok? Então, vocês irão relacionar essa primeira coluna com a segunda coluna, de acordo com essas palavras que se juntam para formar outra palavra. Temos outro exemplo da palavra week mais end. A palavra weekend junta tem um significado. A palavra week e a palavra end tem outro significado, ok? E na segunda questão, vocês irão utilizar essas palavras que estão aqui no quadro para compor nomes. Ou seja, vocês irão completar essas frases de acordo com essas palavras que estão no quadro. Vocês irão formar palavras compostas, certo? São palavras que são duas palavras em uma só. E no Lesson, ainda na página 43, eu vou passar o áudio 16 para vocês, que vai falar um pouco sobre a real example, ou seja, um exemplo real, e vocês irão responder a questão 1 e 2, certo? Então, na questão 1 diz assim: escutar o áudio e discutir, falar sobre a atleta Jessica Long. Então, esse áudio vai falar um pouco sobre essa atleta. E no seu caderno, você vai escrever por que ela é especial. Então, de acordo com o áudio, vocês vão fazer essa questão 1. E também a questão 2, que vocês irão completar as sentenças. Ou seja, escutar o áudio e ver quais são as palavras que completa cada frase dessa, ok? Então, essa é a nossa proposta de atividade. Espero que todos vocês façam. Qualquer dúvida, manda mensagem. Podem mandar mensagem para mim no WhatsApp, certo? Não fiquem com as dúvidas. E quando terminarem de fazer a atividade, manda foto para o meu e-mail, ok? Lembrando que essas atividades são cumulativas, ou seja, a gente vai acumulando até chegar o momento de dar a nossa nota final, ok? Então, qualquer dúvida, manda mensagem. Um beijo e até a próxima aula.